programa. Professor Eiro, eu começo pelo senhor. O senhor é autor do livro Política Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação, ou seja, é um estudioso desse assunto, né? E parece que o senhor tem certas restrições a essa proposta de autonomia do Banco Central. Eu gostaria então de saber por quê. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Na verdade, eu teria algumas objeções mais técnicas, mas eu quero colocar um ponto que eu acho que está passando ao largo de toda essa discussão. Quer dizer, uma das justificativas para a autonomia do Banco Central é que isso reduziria a taxa de juros estrutural da economia. Bom, nem remotamente a não autonomia formal do Banco Central é a razão principal dos juros serem altos no país. Quer dizer, nós temos um problema fiscal complicadíssimo, né, que deveria receber toda a atenção do próximo governo, e o que a gente está vendo é que o governo, né, este que está terminando e o próximo que vai começar, está dispersando as suas energias em uma série de projetos, inclusive este, de autonomia formal do Banco Central. É importante ressaltar que, na prática, há mais de 20 anos, desde o início do Plano Real, que o Banco Central tem total autonomia operacional sobre a política monetária, ou seja, o presidente e a diretoria do Banco Central, que compõem o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, tem total liberdade para fixar a taxa de juros no patamar que considerem correto para alcançar os objetivos da política monetária, que não são definidos pelo Banco Central, mas sim pelo governo. Mas essa autonomia que o senhor diz que tem desde 94, praticamente, quando veio o Plano Real, certo, isso é claro para o mercado? Porque a impressão que a gente tem é que o mercado sempre tem dúvidas de, por exemplo, no momento como nós estamos agora, de transição, e de transição não só de governo, mas de uma transição política forte. Porque nós tivemos durante um tempo, nós tivemos duas sequências de Fernando Henrique, 2 mandatos de Fernando Henrique, 2 mandatos de Lula, seguido de 2 mandatos da presidente Dilma, ou seja, 4 mandatos do mesmo partido no governo, e agora existe uma mudança bastante significativa do ponto de vista político. O mercado entende dessa forma que existe essa autonomia? Olha, a princípio ganhou as eleições o que era o candidato do mercado, que era o presidente Jair Bolsonaro. Tá? Eu acho que houve, de fato, um temor, justificado ou não, de uma mudança radical na condução da política monetária em 2002. Tá? De fato, né, em junho, julho de 2002, havia o temor, né, de que se o presidente Lula fosse eleito, como acabou sendo, né, que ele simplesmente mudasse toda a política econômica, e aí isso se traduziu numa explosão da taxa de câmbio. Na época passou de mais de R$ 4 por dólar, que se atualizássemos para valores de hoje seria mais de R$ 9 por dólar. Então, de fato, naquele momento, houve um temor bastante grande por parte do mercado de que haveria uma mudança na política econômica, não apenas na política monetária. Depois que o presidente Lula assinou a carta ao povo brasileiro e colocou o ministro Palocci como ministro da Fazenda, né, e o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, isso basicamente se pacificou. Então, assim, eu acho que a gente está discutindo firulas da condução da política monetária. Quer dizer, se é para fazer discussões mais profundas sobre a política monetária, eu acho que seria interessante a gente, por exemplo, rediscutir o regime de metas de inflação no Brasil. Tá? Por exemplo, um Banco Central que é apontado como exemplo de autonomia ou de independência no mundo inteiro é o Federal Reserve, tem um sistema de mandato duplo. Ou seja, o Banco Central tem por objetivo manter a estabilidade de preços, não é definida uma meta numérica para o regime de metas de inflação, mas também ele tem como objetivo garantir um nível mais próximo possível do pleno emprego. Também não é definida nenhuma meta explícita. Mas esse é o sistema no mandato duplo do Federal Reserve, que, depois da crise de 2008, funcionou extremamente bem. Quer dizer, se a gente comparar o desempenho da economia norte-americana com a economia da área do euro, por exemplo, né, a economia norte-americana apresentou uma performance muito melhor e boa parte disso deve-se à flexibilidade da política monetária que foi permitida pelo sistema de mandato duplo. Vou votar contra. Professor Eiro, você acha que essa questão de a política monetária ser conduzida pelo Banco Central, junto com a política cambial, pode gerar um descasamento com a política fiscal, que é conduzida pelo Executivo, e a política econômica como um todo ser prejudicada? Então, teoricamente, nós teríamos uma instância para fazer essa coordenação entre a política fiscal e monetária, que é o Conselho Monetário Nacional, que, aliás, quer dizer, atualmente é constituído pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento.
Eu não sei como é que vai ficar o Conselho Monetário Nacional agora, que você vai ter uma pessoa com duas pastas, né? Que é o Paulo Guedes, vai ser ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Tá? Então, assim, essa institucionalidade para mim não está clara. Você está mudando muita coisa. Tá? Mas nós teríamos essa instituição para fazer essa coordenação. Mas eu quero aproveitar um pouco a fala do deputado para lançar atenção a um ponto. De fato, na discussão sobre autonomia do Banco Central, que se faz no Brasil e no mundo inteiro, coloca-se a questão do déficit democrático. Ou seja, se a política monetária e cambial é uma parte importante da política macroeconômica, e ela é, né, então, por que você deveria delegar a tecnocratas que não foram eleitos pelo voto do povo todo o poder para conduzir no dia a dia a política monetária? Tá? Isso é uma questão, não é nem econômica, é uma questão política. Tá? E, por exemplo, isso pode em alguns momentos ser bom. Por exemplo, agora no caso dos Estados Unidos, certamente se o Banco Central dos Estados Unidos não fosse independente, o presidente Trump iria parar a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Tá? E isso poderia produzir uma elevação da inflação nos próximos meses ou nos próximos anos. Mas a questão é válido você tirar do povo o direito de cometer erros? Essa é uma questão. Professor Oreiro, qual é a sua opinião em relação a essa caracterização do desempenho suficiente? Com base no que existe no restante do mundo, como é que caracteriza o desempenho suficiente de um dirigente da autoridade monetária? Olha, como o professor e meu colega Roberto Ellery citou o exemplo do Henrique Meirelles em 2008, na crise internacional, aquilo ali foi um caso clássico de desempenho insuficiente. Há poucas semanas antes da falência do Lehman Brothers, o Banco Central do Brasil elevou as taxas de juros. A falência do Lehman Brothers, que foi o evento disruptivo que marcou o início da crise financeira internacional de 2008, nas semanas que se seguiram, em meses que se seguiram à falência do Lehman Brothers, a produção industrial brasileira caiu 30%. O cupom só foi reduzir a taxa de juros em janeiro de 2009, ampliando muitíssimo o efeito da crise internacional sobre o Brasil. Quer dizer, naquele momento, era para o Henrique Meirelles ter sido demitido. Quer dizer, o Banco Central do Brasil, contra toda a evidência, por que razão, não sei, deve ter alguma explicação do jogo, do mercado com o Banco Central, mas por alguma razão ele elevou a taxa de juros e manteve a política errada, uma política monetária apertada durante 3 meses, o que retardou muito a saída do Brasil da crise financeira de 2008, abrindo espaço para muitas das coisas que passaram a ser criticadas nos anos subsequentes. Quer dizer, a expansão do BNDES, a política fiscal expansionista, tudo isso que passou a ser criticado como sendo um exemplo de disfuncionalidade das administrações petistas, foi o resultado indireto desse erro do Banco Central. Então, erros na condução da política monetária têm efeitos de longo prazo. Razão que eu acho, aí eu tinha dito no início da minha fala que eu tinha razões mais técnicas, é a razão fundamental pela qual eu sou contra a autonomia do Banco Central. Eu acho que o presidente da República, na medida que é o chefe de Estado e o chefe de governo, tem o direito de tirar o presidente da diretoria do Banco Central, se ele assim julgar que é necessário para a adequada condução da política macroeconômica. Então, esse exemplo, e eu, inclusive no meu livro tem algumas discussões sobre isso, sobre o erro da política monetária no último trimestre de 2008. Esse exemplo clássico mostra como nós não podemos deixar dar toda a autonomia para o Banco Central, ou seja, proteger os diretores e o presidente de demissão arbitrária. Deputado, pode falar, professor, por favor. Vou só entrar nesse assunto do desempenho, porque eu vou discordar um pouco do meu colega Oreiro. Não em relação à avaliação daquela decisão. A gente tem leituras diferentes, me parece uma decisão acertada, mas essa é outra discussão. Eu creio que o desempenho aí tem que ser em relação à meta. O Banco Central tem uma meta muito clara. O Conselho Monetário Nacional diz, olha, você tem que ter uma inflação de 4,5% ou de 3%, que aliás eu acho uma meta altíssima, mas a falha de desempenho do Banco Central é não alcançar a meta estabelecida. Hoje, quando o Banco Central não alcança essa meta, tem um intervalo, tem uma margem de erro, ele já tem que justificar. O que me parece é que se o Banco Central repetidamente não conseguir atingir a meta e não apresentar justificativas plausíveis para o seu erro, aí o CMN encaminharia a mensagem
e caberia ao Senado fazer, digamos assim, o julgamento final. Então, não é bem a questão técnica da política monetária, esse é outro debate que eu e o Ori a gente sempre se encontra, mas na questão específica do desempenho, me parece que a medida de desempenho do Banco Central é a meta de inflação. Temos um Banco Central, nossa lei determina que o Banco Central ele persegue uma meta de inflação e não de produção industrial ou emprego ou qualquer que seja. Então, me parece que o ideal era seguir o que já está estabelecido. Isso talvez, inclusive, proteja o Banco Central de, se amanhã ou depois houver um presidente ou um ministro da Fazenda que entenda que a inflação possa ser um pouco maior do que aquela estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, de certa forma, está protegido, dizendo, olha, eu tenho que cumprir a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Goste ou não, sim, mas o ministro da Fazenda pode mudar a meta. Mas não é o Conselho Monetário Nacional que estabelece a meta? Basicamente, o ministro da Fazenda tem ascendência histórica no Brasil sobre a política macroeconômica. Então, no fundo, quem decide mudar ou não a meta é o ministro da Fazenda, que agora vai ter poderes ampliados, vai ser o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Então, mesmo que o Banco Central seja autônomo, se o ministro da Economia disser que a inflação tem que ser 10% ao ano, vai ser 10% ao ano. A autonomia do Banco Central não protege absolutamente nada contra esse efeito. Nada. Aí depende de como vai ficar o CMN, né? A gente tem que ver como é que o Conselho Monetário vai ficar, como é que essa estrutura fica e também, de toda forma, se o ministro quer uma inflação de 10%, é importante que ele tenha que ser explícito a esse respeito. É bem interessante ser explícito, porque é muito comum que ministro que quer a inflação de 10% esconda. Ele diz para a população que quer a inflação baixa e vai lá por trás e força uma inflação alta por outros mecanismos. Então, dá o custo político ao ministro e, portanto, ao presidente, seja quem for, de assumir que quer uma inflação de 10%, me parece que bota um tempero diferente nessa discussão. Eu nunca vi ministro dizer que a inflação de 10%, em 2002 não disse, quando a gente teve uma inflação de 12%, e em 2015, quando a gente teve inflação de 10%, o ministro também não dizia que era o que ele queria. Então, é até bom, se ele que seja forçado a dizer, então...